Bom dia galera do YouTube, Facebook, seja por qualquer meio que você esteja prestigiando o meu trabalho. Se você gosta desse trabalho, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, vai me ajudar. Eu espero poder estar te ajudando. Vamos discutir aí as atualidades, pessoal, uma análise de conjuntura, né, sobre o que está acontecendo aí, os conflitos no Oriente Médio, os velhos conflitos do Oriente Médio, né? Um tema que cai muito no Enem concurso são as atualidades, né? Do que está acontecendo no mundo, a contemporaneidade. Nós sabemos que uma análise, ela deve ser uma análise isenta de visões ideológicas, religiosas ou mesmo políticas, se é que isso é possível, né? Nós temos que ter o máximo de neutralidade possível, se é que isso é possível, sempre pende para algum lado, né? Nós temos princípios, afinal de contas, né? Nós temos princípios e valores. Mas vamos fazer um resgate histórico de toda essa situação. Eu espero com esse vídeo poder contribuir para que você entenda um pouquinho além, um pouco além do que a mídia, do que a grande mídia aí coloca. Aí a mídia, ela é pretensiosa, ela é unilateral, ela não é isenta, ela não segue os parâmetros científicos. Aqui a gente, na análise histórica e social, a gente pretende fazer uma interpretação a mais neutra a partir dos fatos atuais e dos fatos históricos. Então, para nós entendermos o que está acontecendo, a gente tem que entender, obviamente, a história, como tudo surgiu, como tudo se originou, né, mais genérica, universalmente, para os fatos mais individuais e particulares. Nós vamos fazer uma dedução através aí da análise histórica e também sociológica ou filosófica, partindo do geral universal para o individual particular. Então, geral, universal, para o individual particular, uma dedução. Dedução e indução, nós vamos fazer uma dedução. Então, vamos lá. Nós precisamos entender as religiões abraâmicas. Quais são, caro aluno, as religiões abraâmicas? 3, por ordem cronológica: judaísmo, cristianismo e islamismo. Então nós temos, a partir do judaísmo, Abraão, né, que vivia lá na Mesopotâmia, né? Abraão teve uma visão aí, né? Farei de ti um povo eleito, né? Farei de ti uma grande nação, né? Lá das periferias do Iraque, do atual Iraque, antiga Mesopotâmia. O Abraão teve uma visão aí, né? Então nós temos que entender, para nós entendermos o judaísmo e depois o islamismo, né? Nós temos que entender o seguinte: haviam os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Bem, o que vai acontecer? O judaísmo, ele é originário de um povo, o povo hebreu, os hebreus. Judaísmo é uma etnia? Não necessariamente. Se você entender que os hebreus, que eram uma etnia, que viviam lá no Oriente Médio, era uma etnia, os hebreus, da qual surgiu o judaísmo. Os hebreus se dispersaram, foram escravos na Babilônia, foram para o Egito. Não se sabe se eles foram escravos, provavelmente não, isso não é verdade que eles foram escravos no Egito, né? Eles foram aí, né, se dispersando, foram para a Europa, para vários lugares do mundo, eles se dispersaram. Então, essa etnia hebraica, ela não existe mais. O que existe é a religião judaica, né? E aí nós vamos entender o que é o judaísmo para entender o islamismo e para entender os extremistas árabes e o que está acontecendo hoje. Vamos pegar os fatos e vamos analisá-los. Então, veja bem. As 3 religiões, judaísmo, islamismo e cristianismo, são consideradas religiões abraâmicas, que tem um pai fundador, Abraão, Isaque e Jacó, uma revelação de Deus. O cristianismo vai ter uma revelação também em Jesus Cristo, né? Deus fez uma revelação. Moisés é outro nome importantíssimo para entender o judaísmo. Ele recebeu as tábuas da lei.
as regras da lei. Tanto o judaísmo, quanto o islamismo, quanto o cristianismo são religiões do livro. Eles partiram, mais ainda o judaísmo e o cristianismo, do Antigo Testamento, da Bíblia, né? O Islã, ele tem um outro livro sagrado, que é o Alcorão, que Deus entregou ao profeta Mohammed, o livro sagrado. Essas três religiões abraâmicas, elas são monoteístas. O judaísmo, que surgiu entre os hebreus e se dispersou pelo mundo, ele é uma religião, ele é conhecido como a primeira religião do monoteísmo ético. Uma religião monoteísta com um Deus só, de cunho ético moral, da onde virá o cristianismo, né? Então olha só, o judeu é uma etnia? Não necessariamente. O judaísmo é uma religião, né? Uma religião. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, os reis que tem na Bíblia, né? O Antigo Testamento não é um livro de história, mas ele conta muito da história. O judeu foi escravizado, o judeu viveu nos cativeiros da Babilônia, o judeu foi oprimido pelos romanos, depois pelos persas, depois pelos macedônicos, depois pelos babilônicos. Lá no Egito, há quem diga que ele não foi escravizado pelo Egito, mas ele foi refém lá no Egito também. Ele sofreu perseguições em Portugal, na Espanha, na Idade Média, a Santa Inquisição, a Inquisição Espanhola, né, a conversão forçada dos cristãos novos que eram judeus. Ele sofreu perseguição na Holanda, ele sofreu perseguição no Brasil, ele foi expulso de Pernambuco. Os judeus expulsos de Pernambuco fundaram Nova York. Olha que interessante. Vargas não quis judeus aqui no Brasil. Teve o Holocausto, né? O judeu, ele sofreu perseguições na Rússia czarista, lá na Rússia, os pogroms, né? Os pogroms, depois que o Stalin também não gostava muito de judeu, ele trocou alguns judeus lá com o Hitler. Olha, dá uns prisioneiros nossos de guerra e nós damos uns judeus para vocês. Antes disso, os pogroms, né? As perseguições lá na Rússia czarista. Os protocolos dos sábios de Sião, que era um documento forçado que acusava os judeus de uma conspiração mundial para dominar o mundo, né? Então vamos lá, o judaísmo, porque o judaísmo, os grandes banqueiros, né, foram proibidos de ter terra, começaram a desenvolver atividades no comércio, ganhar dinheiro, fundar bunkers que viraram bancos, né? Emprestar dinheiro a juro, coisa que a igreja proibia através da usura, né? Condenava como usura e tal. Então o judaísmo é muito complexo. O que nós podemos dizer do judaísmo? Uma religião do monoteísmo ético, uma religião abraâmica, uma religião patriarcal, os três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, a época dos juízes, as épocas dos reis, Davi, Salomão, né, e tal, dentre outros, né? Davi, os que eu mais lembro, os Davi e Salomão. Uma religião que surgiu entre os hebreus, por isso o judaísmo não é uma etnia, é uma religião. A etnia hebreus era uma etnia que fundou o judaísmo, Abraão, né? Isaque e Jacó, depois Moisés, né? As tábuas da lei, a passagem do Mar Vermelho, quer dizer, está cheio de questões históricas dentro do judaísmo. O que vai acontecer com o judaísmo para nós chegarmos no islamismo? O islamismo é uma religião bem mais nova, ele surgiu no século VII, né? Maomé, né, recebeu aí o Alcorão, né, o livro aí sagrado do Islã. O Islã é uma religião do monoteísmo ético também, né? É uma religião de salvação também, é uma religião abraâmica também. E como é que vai aí, como é que nós vamos entender toda essa questão aí? Você tem a seguinte questão, os árabes, judeus também são árabes, você veja bem, as duas religiões já foram perseguidas e perseguidoras. Você vai ter a seguinte situação, depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra, das terríveis perseguições que os judeus sofreram na Europa, eles sofreram em toda parte, na Espanha, né, em Portugal, né, a conversão ao cristianismo,
Eles sofreram na Holanda perseguição, eles sofreram na Alemanha nazista, lá no Império Romano, na Idade Média, né, os judeus mataram Jesus, né, o que vai fazer muito cristão perseguir judeu na Idade Média. Depois da Segunda Guerra, você vai ter a criação do Estado de Israel. Ertz é um personagem fundamental para a gente entender a criação do Estado de Israel. Criou-se o Estado de Israel, que congregou um monte de judeus ali no território que seria da Palestina, que seria dos palestinos, né? Os palestinos, em sua grande maioria, são da religião do Islã, islâmicos, né? Eles são árabes, mas fazem parte da religião do Islã. Toda aquela região, Irã, Iraque, Síria, Egito, tudo ali em volta são muçulmanos, são árabes, assim como os judeus são árabes, também são semitas, os filhos de Sem, Cã e Jefé, camitas os africanos, semitas os árabes e jefitas os europeus. Eles são também todos da linha xiita ou da linha sunita. Dentro do Islã você tem duas linhas, dizem que a mais radical é os xiitas, há discordância sobre isso, e a mais flexível, os sunitas, há discordância sobre isso, né? Toda aquela região, Egito, Síria, Irã, Iraque, Líbano, toda aquela região, os turcos lá, né, a Turquia, que está meio quieta nessa história, são todos muçulmanos. E você tem ali, naquele meio, né, naquela região, a terra prometida, né? Isso é muito importante, né? Moisés iria reconduzir o povo de Deus, o povo eleito, que é o judeu. O judeu sempre se considerou o povo eleito, o povo escolhido, né? O judeu não quer muita agregação com outros povos. Eles sempre consideraram a terra prometida, e foi criado ali, né? Theodor Herzl é um grande inspirador da criação do Estado de Israel. Foi criado em 1948 o Estado de Israel, que levou um monte de judeus espalhados aí pela diáspora pelo mundo para o Estado de Israel. Então, 50% dos judeus vivem em Israel, 40% dos outros restantes nos Estados Unidos e 10% aí pelo mundo. O Brasil acho que tem 120 mil judeus, mais ou menos. Todos os conflitos, eles começaram a partir da criação do Estado de Israel, 1948, porque aquele território seria território dos palestinos, que professam na sua maioria a religião muçulmana, a religião do Islã. Dentro do islamismo, veja bem, dentro do islamismo, do Alcorão, da Sharia, que é uma lei, a interpretação de uma lei islâmica, né? Dentro aí das suas doutrinas, você tem a linha xiita mais radical, a linha sunita diz que mais flexível, não sei até onde isso é verdade. O fato é que dentro da religião islâmica surgiram alguns grupos radicais que têm em Israel o seu principal inimigo. Eles contestam aquele território de Israel, que foi colocado lá, tirado os palestinos que lá viviam, né? Aquela região estratégica ali do Oriente Médio, região estratégica do Oriente Médio, e foi construído o Estado de Israel, que abriga aí milhares ou milhões de judeus ali, né? Contestado pelos palestinos. Então você tem duas questões aí, territorial e as questões religiosas. O judeu acredita que ali seja a terra prometida, contestada pelo Islã. Dentro do Islã, óbvio, surgiram grupos radicais. O Islã não é radical, né? O islamismo mesmo não é radical. Ele aceita, né, cada um viver na sua religião. O problema são grupos dentro do islamismo que são grupos radicais, que são grupos muito radicais. E aí o que ocorre? Ocorrem os conflitos. Dentre esses grupos radicais você tem o Hezbollah, você tem o Estado Islâmico, você tinha a Al-Qaeda, né? E você tem o Hamas, que é um grupo extremamente fundamentalista, né? O problema do radicalismo islâmico são os fundamentalistas, né?
Outra questão que se agrega a isso, os árabes, os países árabes são os maiores fornecedores e produtores do petróleo. Então eles são um esquema global muito forte na economia, pela questão do que? Do petróleo, né? Da questão do petróleo. Então você imagina aí o conflito que se desencadeia a partir do fato de que os Estados Unidos são o maior protetor de Israel, porque os Estados Unidos têm milhões de judeus, banqueiros, muito ricos, né? Grandes famílias dinásticas judaicas, dentre elas os Rothschilds, né? Aí que estão sempre aí, né, ocultos, digamos assim, né, reclusos, né, estão sempre, digamos assim, não diria na clandestinidade, pode-se dizer, mas estão sempre agindo, tanto que os Rothschilds ajudaram a financiar o Estado de Israel. Então você vê aí o tamanho da confusão, por questões religiosas, a terra prometida, por questões territoriais e por questões econômicas também, muito complexas, envolvendo o petróleo, né? Então, mais ou menos se fundamentaria aí, isso aí, essa breve aula que eu dei, menos de 20 minutos para vocês, talvez aí para explanar toda a problematicidade que nós vivemos, o risco aí de conflitos mundiais, inclusive, né? Você tem um monte de ações coordenadas, Rússia contra a Ucrânia, né? Agora Israel e os palestinos, né? Já se acena aí China e Taiwan, Coreia do Norte e Coreia do Sul, quer dizer, pode virar um conflito aí, tomara que não, torcemos que não, né? Mas de caráter mundial, já afetou o mundo, principalmente pela alta do petróleo, né? Pela alta do petróleo aí você já tem aí uma interferência de caráter mundial. É triste, né? Triste o que aconteceu, as mortes, né? Mas é a história, né? A história serve para lembrar o que a gente gosta de esquecer, né? O judeu teve mais de 400 perseguições, né? E cada vez ele sai mais fortalecido, né? É para se pensar, né? É para se pensar. Nós não podemos confundir também o judaísmo com o sionismo, né? O sionismo é uma espécie de fundamentalismo judaico, né? Que quer aí que queria supostamente construir uma ideia da supremacia judaica, né, através aí do domínio do mundo, através dos bancos, das grandes empresas, dos estados, né, propriamente dito, entendeu? Então, isso aí que eu tinha para dizer para vocês, um bom dia para vocês.